estamos aqui para mais uma live com a Adriana Tanese Nogueira, hoje com o assunto oralidade e imediatismo, implicações na vida. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Adriana, tudo bem? Oi, Raquel. Então, hoje o assunto é sobre oralidade e imediatismo, implicações na vida. Eu queria falar sobre esse tema porque ele é muito atual e desmistificar um pouco a psicanálise freudiana, a obra freudiana em alguns aspectos, porque hoje mesmo estava falando com uma paciente que estudou Freud na faculdade, entre outras, numa matéria muito interessante que incluía várias coisas, e ela gostava muito, né? Deixa eu tirar. Óculos que tem reflexo. Ela gostava muito, você vê que melhorou. Ela gostava muito da ideia, né, da psicanálise. Acontece, porém, que Freud, do jeito que ele é apresentado, desculpem meus colegas freudianos, mas do jeito que Freud é apresentado como um sistema fechado em si, completo em si, não, Entendi. não encanta. Ou pelo menos não encanta tantas pessoas como poderia. Entretanto, como eu vejo Freud numa sequência dialética evolutiva, como iniciador de um processo que supera Freud, né? Mas no sentido de salvar também algumas questões, algumas descobertas freudianas que eu valorizo muito. Então, acho importante a gente focar nesse primeiro assunto, que é a oralidade, como a primeira etapa do desenvolvimento psicossexual da criança, né, do ser humano. Adriana, eu vou pedir licença para você, para avisar as pessoas que estão entrando agora, para, se quiserem, puderem enviar essa live no aviãozinho embaixo à direita para as pessoas que têm interesse nesse assunto, porque é bem, bem legal essa perspectiva que a Adriana está trazendo. Embora Freud seja conhecidíssimo, né? Você falou em desmistificar a abordagem de Freud. Então, é uma coisa relativamente nova para a gente ver juntos. É importante saber que esse é um livro, esse assunto, a oralidade, foi apresentado num livro de Freud, de 1905. Então, assim, já tem mais de 100 anos. É um livro que começou pequenininho, com 80 páginas, e foi crescendo ao longo dos anos. E é um livro que é um tapa na cara, né? Na época era um tapa na cara, e hoje, se a gente não compreender alguns aspectos, acho mais simbólico, continua sendo um tapa na cara. Então, por quê? Freud via a sexualidade como a base, né, do desenvolvimento humano. E o prazer como a tensão de base que nos molda e nos faz viver, no sentido que molda as nossas escolhas, nos impulsiona, é o que precisa ser, de alguma forma, controlado pelo princípio de realidade, para que não tome conta da vida e desencadeie situações que são prejudiciais, na verdade, à própria vida do indivíduo e da sociedade. Agora, essa sexualidade se apresenta inicialmente, né, na infância, começa na infância. E Freud distinguia entre o processo normal, né, desenvolvimento normal, e a perversidade. Muito importante essa ideia da perversidade. A perversidade não tem uma conotação moral, não significa algo feio. É algo errado dentro de uma visão saudável da psique. Não tem uma conotação moral. Tipo, a pessoa perversa, que a pessoa, por exemplo, que faz mal aos outros gratuitamente, sem necessidade alguma, que tem prazer. Não é nessa conotação aqui. A gente vai ver qual. E a Montefoschi, inclusive, não sei agora em qual livro, mas ela explica isso bem. Então, a primeira etapa é a oralidade, que é o que todo bebê faz. Aonde que está a área, que é a zona erógena, né, do bebê? Na boca. O bebê põe tudo na boca. E não é só o bebê, né? Eu estava aqui com o meu cachorro recém-adotado e ele bota tudo na boca de uma forma assim, exagerada, tudo. Eu estou abarrando o cadarço do sapato para sair e o cara pega minha mão e eu não posso amarrar o cadarço para poder sair. Estou tentando colocar a guia, a coleira e ele, enfim. É uma oralidade que não acaba, não, nunca. Eu falo para ele, mas que oralidade? Não acaba nunca. Ele é um cachorro, mas ele pega tudo na boca, né? O bebê pega tudo na boca.
inclusive o dedão do pé dele, tudo que ele encontra ele pega na boca. Freud via nisso, né? Todo mundo vê isso há séculos, milênios, milhões de anos. Os bebês sempre fizeram isso. Freud se perguntou, essa é a diferença entre uma pessoa normal e uma pessoa com uma tendência genial. Se perguntar das coisas. Por quê? Aqui, então, ele como que ele estava guiado por essa perspectiva da sexualidade, do prazer, ele percebeu que aqui é a área do prazer, que é também a área do conhecimento cá para nós, né? A criança vai sentindo, assim como o cachorro, né? Porque é biológico. Por isso que eu comparo com o meu cachorro, né? Então, a criança vai pegando tudo na boca. Isso é o começo da conversa. E ele diz, aqui tem a nossa primeira percepção do mundo. A gente sabe do mundo a partir dessa experiência oral. Ok. Qual é o significado simbólico disso em termos de desenvolvimento psicológico na vida de um indivíduo? Quando que um indivíduo que já não pega tudo na boca, uma pessoa, né, já uma criança de 7 anos, né, um homem de 27 anos, de 77 anos, o que é a oralidade? O que fica, né? O que você acha, Raquel? Não sei, eu não quero te colocar em apuros, mas... Porque essa coisa do bebê, eu quero que as pessoas imaginem mesmo, né? O bebê vê e pega na boca. Pega na boca, o cachorro pega na boca, de forma imediatista. Ele está conhecendo o mundo. É pela boca que ele conhece o mundo. Inclusive, ele está na fase de... Ele está mamando, a relação com a mãe é pela boca, né? E pela boca ele também tem a relação dos olhos nos olhos, né? O bebê olha para a mãe e começa a se desenvolver um vínculo. E depois ele começa a comer a boca, a sentir os sabores, a saborear o mundo, a perceber o Eu ia mundo. falar isso, assim, porque eu ia falar nesse sentido, né? Enfim, não sei se é isso mesmo, mas tudo na vida tem um sabor mesmo, sabor amargo das coisas que a gente vive, né? Sabor doce, tem um sabor, mesmo que não seja físico. Porque, exatamente, usar essa metáfora, né, tem uma familiaridade, porque a gente começou sentindo as coisas pela boca. Tem a pele, né? Tem a pele no começo do recém-nascido, daí a importância de um parto humanizado, por exemplo, e depois a boca, né? A primeira coisa realmente mais em que o bebê, inclusive, tem alguma autonomia é a boca, porque ele pode pegar o próprio dedão e enfiar na boca, né? Ele vai pegar a comida e bota na boca, um objeto qualquer bota na boca. Com o passar dos anos, a oralidade, inclusive na psicanálise e na vida sociocultural e na nossa vida individual, a oralidade é aquela fase da carência, né? Da carência de ter que preencher a boca. Por isso que colocam a chupeta. A chupeta preenche esse vazio da boca e cala. Cala mesmo. Tanto que aqui se chama, nos Estados Unidos, pacificador. Para botar paz, para a criança não encher o saco, basicamente. Triste isso, na verdade. Então, a boca vira aquele lugar que a gente tem que preencher, porque senão a gente fica na agonia do vazio. Sim. Então, a pessoa com uma psicologia baseada na oralidade é uma pessoa que não sustenta as tensões. Não consegue segurar a angústia, a tristeza, o momento de vazio. E ela vai preencher imediatamente, ou pode ser comendo, pode ser bebendo, pode ser fazendo alguma coisa, né? Então, é o vazio que a gente preenche de forma imediatista porque não se sustenta, assim como um bebê. O bebê, o que acontece com o bebê? Por exemplo, realmente na nutrição. O bebê, quando ele chora, o choro de um recém-nascido, de um bebê pequeno, é assim, dilacerador, né? É uma sirene tocando. Não tem como você não fazer alguma coisa. E a natureza sabe o que faz. É para realmente fazer o adulto se mexer. Para a sobrevivência do bebê.
Então, o bebê pequeno, ele precisa ser atendido. Ele não tem capacidade de sustentar uma espera. Aí, conforme o bebê vai crescendo, vai ficando uma criancinha, uma criança mais velha, ele aprende que aquilo que a gente Uhum. ensina, sem nem pensar, a esperar a hora do almoço, por exemplo, e não comer a qualquer hora, a esperar a hora do almoço. Ou seja, aguentar a fome, aguentar um pouco mais o sono, aguentar o tédio, aguentar. Que isso é o que a gente chama de sustentar a atenção. Então, tem um estímulo, a gente sustenta até o momento que a gente pode relaxar ou pode satisfazer a necessidade. Então, a oralidade é a fase anterior a isso. Não sustentar a necessidade. Não sustentar o vazio, a angústia, a demanda. E precisa logo colocar alguma coisa na boca. O cigarro, a bebida, a comida, o sexo, os amigos, o namorado, Uhum. né? O outro, né? Usar o outro, coisa ou pessoa, para preencher um vazio, que é essa boca que precisa ser preenchida com alguma coisa. O Uhum. chiclete, não sei, coisa assim. Então, o que eu acho muito importante considerar é que, apesar da gente poder não ficar focado na oralidade como primeira fase do desenvolvimento psicossexual de uma forma pornográfica, né? Assim, da sexualidade como um adulto veria, o que Freud está querendo pontualizar é o desenvolvimento da dimensão da relação com o mundo via o prazer, porque dá prazer. E o prazer aqui não é, como eu aqui acrescentaria Montefoschi, o prazer do ser humano não é simplesmente um prazer fisiológico. Porque o bebê está conhecendo o mundo. Ele está tendo uma ação mínima sobre o mundo. De pegar um objeto e colocá-lo na boca. Ele está saboreando o mundo, é uma ação. É uma ação. Né? Ele não é passivo. E ele está conhecendo aquela coisa. Né? Conhecendo. Então, o que realmente, bom, isso aqui já estamos em outra psicanálise, mas o prazer real não é simplesmente físico, fisiológico, que seja. É um prazer desse desenvolvimento de se relacionar com o mundo, no caso, via o único instrumento que o bebê tem naquele momento, que é a boca, que é onde começa o processo. E a oralidade, né, representa também, como dinâmica psicológica, representa aquilo que é a vida do bebê na fase inicial da nossa vida, que é a incapacidade de sustentar as tensões. Daí, o imediatismo. Então, as pessoas imediatistas são todas na fase oral, né, basicamente. E assim, quais são as implicações na vida da pessoa? Então, quando ela, assim, porque isso até se tornou normal, né? Assim, atender esse incômodo com o sofrimento, né? Ter logo que aliviar o sofrimento. Isso é norma, parece que é uma norma. Parece que é normal isso, as pessoas não sustentarem essa tensão, não saber o que fazer com isso. Não sabe porque elas não sabem para onde vai, é só um incômodo. Elas não, porque ficando só na psicanálise freudiana, no caso, por exemplo, não tem de fato um desabafo que seja diferente do achatar, né, anular a tensão via satisfação. Agora, em Jung a gente tem, né, em Montefoschi também. Mas a questão é que, então, o imediatismo, o que é? É sentir um estímulo e agir imediatamente. O que falta é um tempo entre o estímulo e a ação para que eu possa saber o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo e o que eu quero fazer. Porque senão eu estou só reagindo a um estímulo, que pode ser um estímulo de medo, né? Eu estou com medo, e eu ajo, e talvez não tenha nada do qual ter medo. Pode ser um estímulo também de aparentemente bom, pegar oportunidades na vida, trabalho, ou amizades, ou sei lá o quê, né?
Então, conforme, nesse caso, né, conforme valores, conforme critérios que eu já tenho predispostos lá no fundo do meu, né, no fundo da minha cabeça, eu já tenho isso, e aí eu recebo um estímulo e eu atuo o estímulo. Essa atuação no imediatismo me previne de dar novas respostas, me previne de refletir sobre o que eu estou sentindo, o que eu quero, para onde eu quero ir e escolher uma resposta. Me previne de ser, como diria Montefoschi, sujeito. Então, a oralidade, outra coisa importante que está ligada ao imediatismo, ela se dizia, né, se dizia assim, na psicanálise tradicional, a oralidade pode ser causada. A pessoa com uma psicologia muito oral pode ser causada por não ter recebido o suficiente, né? Não ter o vazio dela não ter sido preenchido suficientemente, ou seja, a mãe não deu o suficiente. Pode ser peito, amor, ou por ter dado demais. Também por ter dado demais. Porque aí impediu que o filho sustentasse, aprendesse a sustentar o vazio do não ter, do não receber. Faz muito sentido. Faz muito sentido, porque isso está ligado ao mimo. Quando a criança recebe demais. Sim. E ela fica num círculo vicioso. A cada ela recebe, a cada ela recebe. E aí ela mesma sai da fase oral. Ela nunca aprende a não ter, a não poder, nunca aprende o limite, nunca aprende a postergar para poder, né, até construir uma maturidade para ter amanhã. Ela não tem, ela vive num presente eterno, que é sim uma Ouroboros, e a Ouroboros não é um símbolo positivo, a Ouroboros é um círculo vicioso da grande mãe. É a serpente que morde a própria cauda, não se sai do círculo. E esse dar constantemente mantém a criança ou o adulto nessa fase oral, que é uma fase infantil. Daí é quanto é importante o não, né? O limite, o não poder fazer uma coisa que a gente quer fazer. Se a gente quiser crescer, né? Sim. E tem uma frase, assim, que até eu vi, assim, associado a essa oralidade, que é morrer pela boca. Se morre pela boca, né? Assim, porque, porque isso tem consequências. Se a pessoa não se dá conta ou não encontra esse limite para a própria vida, aonde que ela... Sim, no caso, ela morre como sujeito, porque ela vira escrava, ela da própria necessidade, e de alguém que a satisfaça, não só, de alguém que a satisfaça, pode ser uma pessoa, pode ser uma coisa, né? Como no caso do alcoolismo. E que não quero reduzir a isso só, né? Mas assim, para a gente dar umas referências. Eu lembro sempre, quando era pequena, eu acho que tipo uns 10 anos, eu morava num prédio, e tinha uma menina um pouquinho mais velha do que eu, sei lá, 1 ou 2 anos, que ela encontrou um gatinho. Eu nunca vou esquecer disso. Era um gatinho que ela dava de mamar, de tão pequenininho que ele era. E de vez em quando ela descia, né, no pátio do prédio onde a gente estava, com o gatinho e a mamadeirinha. E eu me lembro, não entendia na época, mas alguma coisa em mim entendia. O gatinho foi ficando largo. E ela seguia sempre o gatinho. Até que um dia ela desceu sem gatinho, porque o gatinho tinha morrido. Ela continuou dando de mamar, o gatinho não se mexia, não tinha autonomia nenhuma. Morreu. Morreu de excesso de oralidade. Nossa, né? Do tipo, né? Então, isso é morrer realmente pela boca. E o gatinho, que representa muito claramente a afetividade, o gatinho fofinho, não sei o quê, todo esse mimo em volta da gente, né? Do feminino,
da criancinha, toda essa coisa que só enfraquece, que só tira força, tira valor, tira estima, inclusive, né? Tira, eu acho que tira a dignidade até da criança. Sim, é uma coisa que fica sem medida e sem referência. Fica só, né? E que provavelmente os pais, no caso, fazem para preencher a própria oralidade, né? Exatamente, porque como as pessoas como pais não entendem esse limite, acaba que também não passa, né, o mesmo limite para o filho. Não passa. O pai que cria isso, a mãe, os pais criam isso, né? Então, e hoje a gente vive num mundo muito imediatista. Então, tem estímulos e respostas muito imediatas. E na ausência de uma resposta imediata, tem a crise do vazio. E como não se sabe o que fazer com isso, aí a crise vira uma ansiedade e desespero, e aí a busca ainda mais irresponsável, literalmente, por preencher esse vazio com qualquer coisa. E a pessoa fica sempre mais aprisionada nesse círculo vicioso. Então, eu acho que o imediatismo é uma das doenças psicológicas, né, do nosso tempo, uma dos piores problemas que estamos vivendo hoje, ainda mais com a mídia que a gente tem, né, ainda mais com esses aplicativos que estimulam isso. Então, isso nos faz com que, no lugar de termos que eliminar isso, a gente precisa aprender a lidar com isso. Aprender isso nos força, nos leva aos limites. Aos limites. Eu tive uma vez uma paciente que eu fiz, acho que 2, 3 sessões no máximo. Ela não conseguia, ela tinha uma loja, ela era dona, acho, de uma lojinha. Ela não conseguia prestar atenção, né, até no trabalho que ela tinha que fazer, por exemplo, arrumar o estoque, porque a capacidade de atenção dela era limitadíssima ao tempo de um post no Instagram. Naquele tempo não tinha o TikTok. Ela estava tão viciada de Instagram que ela não conseguia parar por mais de poucos minutos, se é que, entendeu? E estava inviabilizando, ela nem conseguia fazer as sessões, na verdade. Porque até para você parar para pensar e fazer uma sessão de psicanálise, você tem que sustentar a atenção do que você vai falar, de como elaborar o que você vai falar, do que você está sentindo, de como você vai passar Sim. o que você vai estar De sentindo. prestar atenção em si, né? De prestar atenção em si. As pessoas, Então, desculpa, Adriana, mas eu tô lembrando que uma pessoa me falou também que assim, olha, eu sempre faço muito pelas pessoas e eu sempre estou nesse ritmo, trabalhando muito. Mas quando eu tenho que parar para ficar comigo, às vezes eu vou ler ou vou fazer outra coisa. Eu não estou comigo ainda. Parece que é uma perda de tempo. Ela se deu conta que sim, é uma perda de tempo. porque quando você fica com outro, você está preenchendo esse vazio. Espertinha. Você está fazendo tanto para os outros. Que pessoa boa. Na verdade, os outros são úteis. A dificuldade, o problema do outro é útil para preencher a tua incapacidade de estar com você. Como que você vai ajudar uma pessoa se você não está com você? Como disse Jung, por que você acha que alguém ia gostar de estar com você se você não gosta de estar na sua própria companhia? Eu vejo muitas pessoas assim que querem ajudar. Ajudar é fantástico, ser terapeuta, depois nem se faz, a gente vai falar disso semana que vem. Mas assim, ajuda, mas porque assim eu estou ocupando o meu tempo. Então, o que acontece na ajuda a partir deste lugar? Eu preciso sempre ter alguém para ajudar. Então, a minha ajuda vai ser uma ajuda que vai ajudar, mas não a resolver completamente, porque se a outra pessoa se tornar independente de mim, como que eu vou fazer? Tem que procurar outra para preencher o meu vazio. Então é uma ajuda que mantém a dependência. Uma ajuda muito espertinha, que é da dinâmica da interdependência que a gente estuda e tal. Mas enfim, o imediatismo é isso, leva a isso, porque ficar com você
gera tensão e você não é capaz de sustentar a tensão. Então você preenche essa tensão, porque você para e é um vazio a sensação, você não está nem acostumado. É como entrar numa casa que você não conhece e que te assusta. Como a gente vê, inclusive, nos sonhos acontecer isso muitas vezes, né? E aí você tem que sustentar a tensão de estar lá para poder conhecer. E no lugar disso, você vai fazer alguma coisa. Você vai lavar os pratos, você vai sair com o cachorro, você vai cuidar dos filhos, você vai ligar para uma amiga, você vai sair com a mãe, você vai ouvir os problemas do vizinho. E assim. Uau, e assim se fala muito e se faz pouco. E se fica no mesmo lugar. Exato. Exatamente. Porque tem essa dificuldade de sustentar a atenção, que é uma dimensão do imediatismo que vem da oralidade, da fase oral da qual falava Freud. E não tem. Então, a perversidade, que são as aberrações que fala Freud. O Freud dizia que as crianças são perversos O que polimorfos. significa? Pois é, porque é assustador, né? Parece. Perverso polimorfo. Se a gente tirar a moralidade do caminho, perverso significa a libido, a energia vital, a energia sexual, no caso dele, sem direção. Sem direção. Vai para todo lugar. Quem não conhece gente assim? Para todo lugar. A pessoa está espalhada no mundo, sem direção, investindo para todo lugar, assim, de tempo, de atenção, não sabe para onde ir. Polimorfo porque assume Então, muitas formas. perverso tem Muitas formas. esse significado, perverso. Quer dizer, Perverso, em psicanálise, é esse significado, não é um significado moral da pessoa de criminologia. É o significado da falta de direção. A coisa não está direcionada. E por que tem que ser direcionada? Porque é a direção do desenvolvimento. Tudo isso surgiu para Freud, essa compreensão está dentro do processo de desenvolvimento psicossexual. Então, o ser humano está em desenvolvimento, ele não pode ficar parado numa sim. fase. Adriana, Olha, sim. tem que desenvolver, né? A Ivone está dizendo fase oral, sim. Só para ela saber que o assunto é esse, né? Foi divulgado. A gente está falando da oralidade, a Adriana. E por que essa abordagem de Freud, psicossexual, eu não sei se está claro, porque psicossexual para uma criança significa que está associado ao prazer, é isso? Por isso psicossexual? Porque para Freud, a psique, né, está permeada pelo princípio de prazer, que ele vê como uma dimensão quase biológica do ser. O ser humano está voltado para isso. Só que como não somos animais, né? Então, e esse desenvolvimento da sexualidade permeia depois a nossa psique, como a gente se constrói como indivíduos, que é o que eu estou falando aqui, né? Que tem uma conotação depois da personalidade. Então, é psicossexual. Então, ele quer dizer que a sexualidade, isso na época era uma coisa assim assombrosa, começa com a infância. A sexualidade permeia o desenvolvimento humano desde os primórdios da vida individual humana. É isso que ele quer dizer. E ele está falando também que todo esse desenvolvimento está indo na direção de um crescimento, de um amadurecimento, para chegar aonde? Na fase genital. A fase genital é a fase da reprodução, em que o prazer físico, porque inicialmente ele só está vendo o prazer físico, esse é um livro de 1905, inicialmente, é físico, está na genitalidade. Por que é importante que esteja na genitalidade? Porque a gente tem que se procriar, né? A espécie humana tem que continuar para frente. Se ficar só na fase oral, a gente não sai do lugar, a gente não existiria. Nenhum de nós que existiria. Então tem que ter, a sexualidade tem que se finalizar na fase genital, para que o macho e a fêmea reproduzam. Então, você vê, a visão freudiana é naturalista, que é o que a gente vê na nossa formação. É isso que a Montefoschi está falando. É o ser humano como um animal humano, que nós somos animais humanos mesmo. Então ele está pegando por esse viés, enquanto Jung pega pelo viés cultural.
Sim. Que é, na verdade, o que nos define, como o Montefoschi fala. Mas eu não... Então, não quero, não quero desconsiderar Freud, anyway. Então, a perversidade é quando a gente para num lugar. Então você imagina um rio que está correndo para o mar. É assim que tem que ser. Aí ele para por algum obstáculo da fase. Algum impedimento no desenvolvimento daquela fase. E aí aquela água se espalha para todo lugar. É a perversidade. No plano psicológico, é a pessoa que está chutando por todo, atirando por todo lugar, que está perdida, e a gente não pode estar perdido, porque isso é uma das causas maiores de desequilíbrio psicológico. Quando você não sabe para onde você está indo, o que você está fazendo na tua vida, aonde você vai investir as suas energias, que são limitadas, tem um limite, não dá para fazer tudo na vida. Então, esse é o foco, aqui é o ponto que Freud entendeu, tem que estar numa direção. Jung também viu essa direção, para Jung vira a individuação. Entendeu? Então, quando a gente não descobre a nossa direção, daí a importância do nosso curso vocacional, a propósito, a gente vai atirando por todo lado e a gente vai desperdiçando energia. A gente vai se desconfigurando. Desconfigurando, isso é o polimorfo. Você tem muitas formas, não tem nenhuma. E é perverso humanamente falando. Do ponto de vista do desenvolvimento, do amadurecimento humano, como seres humanos, é perverso. Nós estamos aqui para chegar em algum lugar, para conseguir canalizar. Só que essa canalização da nossa energia tem que ser orgânica, por assim dizer, tem que surgir de dentro. Freud não enxergava essa possibilidade como realmente real. Porque, assim, na idade adulta, ele via que essa energia tem uma fase de desenvolvimento que é biológica, fisiológica, que tem que seguir. Se for bloqueada, gera a perversidade polimorfa. Psicologicamente falando, o homem sempre vai ter a tendência ao prazer, mais do que a outra coisa, porque é como se tivesse fosse uma biologia, como um animal tem uma tendência, um cachorro de caça vai ter a tendência a caçar, não tem o que fazer. Então, o que vai prender o cachorro de sair correndo atrás de um bichinho? Vai ser o dono que vai segurar. Quem segura, no caso do ser humano, é a sociedade, com as suas leis. Então, vai ter sempre uma mortificação do princípio de prazer. E aí, porque a gente tem que usar essa energia sexual para a realização, para a nossa vida, para a nossa subsistência no mundo e para a construção da nossa vida e da vida em conjunto. E aí vai sobrar alguma coisa, vai ter sempre uma mortificação, que para Freud é canalizada, então, naquilo que ele chama de sublimação. Ou seja, eu vou fazer alguma coisa onde canalizar essa minha infelicidade em poder simplesmente me abandonar ao prazer, que eu não posso, e aí eu vou canalizar em alguma realidade, na criação de alguma coisa de utilidade pública, que não é ir para a praia, na verdade. É ser um artista, é fazer alguma coisa que é construtivo, né? Que é construtivo, não é só um descarrego da energia. Então, Freud também via essa necessidade de construir, de amadurecer um processo. E quando a gente bloqueia esse progredir humano, que é natural do ser humano, é que se gera a perversidade. Porque falta a direção. Falta a direção. E isso eu queria esticar esse conceito, ampliá-lo, para a falta de sentido da vida. Quando falta o sentido da vida, falta a direção. É a sociedade como a nossa atual não está oferecendo sentido de vida. Direção, desenvolvimento, para onde eu vou, o que eu vou fazer, como que eu vou me desenvolver, crescer, fazer coisa, oportunidades de crescimento. Né? Daí a Montefoschi chamaria, né, esse espalhar-se na horizontal, ou seja, fazendo várias coisas que são variantes do mesmo. Porque tem uma dinâmica, uma ansiedade interna de falta de sentido, que o sentido é a direção. Exatamente. Então, se tudo começa com esse limite de sustentar, né, o imediatismo, a tensão da falta do imediatismo. Atenção
vazio. Não ter, porque é interessante observar como o bebê, ele precisa ser atendido sim, sim, né? Aqui os americanos, eles acham, eu acho isso uma coisa que me assusta, mas assim, oficialmente, eles sustentam que um bebê de 4 meses já é capaz de se como é que eles falam? Regular. Autoacalmar, autossatisfazer, autogratificar com o dedão, né? Com Uhum. o dedão, com o polegar. Então, ele deixa os bebês de 4 meses chorando e saem do quarto. Eu acho isso, assim, uma aberração. Isso daqui, para mim, é perversidade mesmo, né? Mas, assim, gente, nós somos latinos aqui, né? Eu sou mais italiana e brasileiro, não, ninguém, a gente não faz essas coisas, né? A gente peca pelo oposto, por dar demais, E proteger tá meio demais. misturado também, Adriana, porque existe eu eu ouvi dizer isso também. Não, não vicia no colo, deixa no carrinho. Eu também Ah, ouvi, está muito tem isso misturado também. e eu sinto que é por uma falta de referência mesmo, sabe? Uma referência, assim, uma referência simples, uma referência talvez de uma tradição em entender a maternidade. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo também com relação a, sei lá, as africanas que carregam um filho nas costas enquanto trabalha, né? Precisa trabalhar tudo, mas também entende a necessidade de estar com o filho, entende? É diferente a, a compreensão dessa necessidade da criança. Por mais que a mãe também precise, ela entende que a criança precisa. Essa coisa pois é, mas por exemplo, as africanas, eles têm uma outra compreensão da maternidade, da criação, e as crianças não são mimadas, elas estão É, aqui nas costas, mas não são mimadas. É. Agora é que quem fala isso não são as avós, os bisavós. Quem fala isso são as mulheres que é, temem a exato. dependência, porque tem que trabalhar, né? E aí compensam depois com presentes, criam outros, porque tem uma Sim, falta de referência, porque é uma sim. crise da maternidade, de fato, tem uma crise da maternidade, mas no geral o bebê precisa ser atendido, mas também ele precisa aprender a sustentar a atenção. Aí quando que a gente vai fazer isso vai depender do nível de autoconhecimento, de autopercepção da mãe, de sabedoria até dela. Porque ela vai, ao mesmo tempo, aí a gente entra num outro assunto, que é mais montefosquiano, né? Ao mesmo tempo em que a mãe atende o bebê, ela deixa de atender as próprias necessidades, né? Como todas nós sabemos muito bem. Então, para eu deixar de atender ao bebê e começar a dar um espaço entre o pedido e a resposta, eu só consigo fazer isso se eu começo a olhar também para mim e me resgatar como mulher e não como mãe. Desculpe, e não só ser mãe. Só que, às vezes, aí tem que pensar em mim, né, Raquel? É melhor ser mãe, melhor manter a oralidade do meu filho, porque eu tenho um sentido na vida, tenho o que fazer. Senão, o que que eu vou fazer? Eu agora sou mãe e sou importante, eu tenho um bebê. Antes não era ninguém. Então, assim, Bem pertinente esse assunto já hoje. a conversa Sim, já se ramificou, tem muitos aspectos, mas eu não quero perder a questão do imediatismo, porque hoje a gente vive sob o sim. jugo do imediatismo. Porque a confusão, né, a busca por uma expressão, um caminho na vida, uma resposta, uma solução é tão gritante dentro da alma que aí a pessoa no imediatismo de não sustentar, ficar com uma pergunta sem resposta, ela acaba indo para todas as direções e vira o perverso polimorfo. E perde tempo, energia, se dispersa. Não tem como a gente fazer muita coisa bem E feita. hoje, com essa crise, as pessoas que estão, enfim, que estão buscando uma referência fora, porque, enfim, também não teve, né? Tem toda uma emergência aí, acaba que
que se não encontrar isso em si mesmo, mas precisa ter uma paciência para isso, né, que é sustentar essa atenção, acaba se perdendo. Se perdendo. E aí, com os anos, inclusive, que acontece que mais tempo passa, pior é. Mais tempo passa, pior é. Tem fases na vida, eu vejo isso. Isso acontece muito com os jovens. Assim, eu vejo muitos, observei vários jovens ao longo dos anos. E tem essa fase de transição da adolescência para a idade adulta, né? Que precisa ser trabalhada bem, ou seja, não perder o próprio caminho nessa hora, porque você perde às vezes por 20 anos. Ou seja, você vai tentar uma coisa, depois outra, você tenta, faz, aí começa a engrenar no trabalho, aí talvez você casa, tem filhos, aí você tem que sustentar os filhos, e está fazendo uma coisa que não tem nada a ver com você. E eu vejo que o ciclo, gente, duram 20 anos, 25 anos. Então, você pode perder esse tempo da vida, que é um bom tempo para uma vida humana, que é curtinha. É um terço da tua vida. Aliás, metade, considerando a vida útil, né, de trabalho. Entendeu? Então, é importante a gente aprender, para sustentar a atenção e o imediatismo, você tem que conseguir se impermeabilizar dos estímulos. Né? Criar quase que. Por isso, esse é o consultório. O consultório é esse espaço. Que depois você aprende a trazer para dentro de você. Que é o lugar em que você para pensar. Sem jogos de conveniência. Pensar não tem partido. Sim. Não é igreja. É igreja. É pensar livre, senão não é pensar. Então, deixa eu ver. E pensar, e o que eu sinto? Penso e sinto. Aí que eu consigo encontrar o próximo passo. O próximo passo que eu preciso dar e em acordo com o meu inteiro ser. Faz sentido na minha cabeça, faz sentido na minha alma. Aí eu dou. Essa é a receita para superar o imediatismo, que é a doença mais assim, séria, porque ela provoca muitas outras coisas dos nossos tempos. Sem dúvida. Essa é uma boa explicação, uma boa, assim, deu uma boa clareada na questão de entender a crise que a gente está passando. Faz muito sentido mesmo. Bem, então, eu só tenho a agradecer a você, Adriana, agradeço também as pessoas que estiveram aqui. Um abraço a todos, pessoal, uma boa noite e até a próxima. Adriana. Tchau, Raquel.